Fala, galerinha do oitavo ano. A nossa aula de hoje, nossa aula de ciências, né? A gente vai começar a ver um pouco sobre a diferença entre massa e peso. Então, massa, ela é uma grandeza física representada pelo quilograma, certo? Ela sempre vai vir em quilograma. Ela é uma grandeza física que a massa, ela não vai variar de acordo com a gravidade. Ou seja, a mesma massa que um corpo tem na Terra, ele vai ter essa mesma massa na Lua. Então, a massa ela não vai variar. E ela pode ser pesada, ela pode ser verificada na balança, a massa de um corpo, certo? Já o nosso peso, o peso, né? O peso ela é totalmente diferente da massa. Ela é uma grandeza que ela vai variar de acordo com a força gravitacional, com a força da gravidade. Ou seja, o peso de um corpo aqui na Terra é o peso desse corpo vai ser outro quando ele estiver na Lua. E o peso é dado pela grandeza, é representado por Newton, certo? Então, massa representado por quilograma, peso representado por Newton, tá? A gente acaba confundindo essa ideia de peso e massa. Muitas vezes a gente sobe na balança e a gente diz, eita, o meu peso é tanto. Não, quando a gente sobe na balança, que a gente verifica aquela quantidade que tem lá, que está em quilograma, não é o nosso peso, é a nossa massa. Para eu transformar ela em peso, como aqui na Terra a gravidade é 9,8 mais ou menos, aproximada, arredondando para 10, certo? Então a gente já multiplica. Para eu descobrir o peso de um corpo, eu vou ter que fazer o quê? Utilizar essa formulazinha. P igual a M vezes G. Ou seja, peso é igual a massa vezes gravidade. O peso de uma pessoa que tem 50 quilos vai ser 50 vezes 10 na Terra. Ou seja, ela vai ter o seu peso igual a 500 newton, certo? Então, vamos conhecer um pouco sobre os movimentos da Terra. Então, acreditava-se até um tempo em que a Terra ela não se movia. Só que com vários estudos vieram a descobrir que a Terra ela se move, né? Então, através desses estudos, a gente tem os dois principais movimentos da Terra, que é rotação e translação, certo? O movimento de rotação, o dia e a noite resultam nesse movimento de rotação. À medida que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, esse movimento de rotação é justamente isso. É o movimento em que a Terra gira no seu próprio eixo, certo? Então, à medida que a Terra gira em seu próprio eixo, no seu eixo imaginário, metade do nosso planeta fica iluminado pelo Sol, que é o que a gente chama de dia. A outra metade do nosso planeta não está iluminado pelo Sol. Então, essa outra metade vai estar na noite. Então, esse movimento de rotação é o que define dia e noite. Por isso que o dia foi constatado essas 24 horas. 12 horas são dia e 12 horas são noite, certo? Então, o dia todo tem essas 24 horas. E nesse período de 24 horas, né, 12 horas estão para leste e 12 horas está para oeste. Então, 12 horas o Sol está no leste e 12 horas está no oeste, né? No caso, tem 12 horas o Sol está e depois ele não está, né? Que é o que a gente chama, o Sol nasceu. Então, a gente já iniciou-se o dia. O Sol, no caso, o Sol já descansou, já teve a queda do Sol e aparece a Lua. É o que a gente chama o que a gente resulta em noite, certo? Então, esse é chamado de período de rotação. Então, o período de rotação é o tempo em que o planeta demora a dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. E esse período ele gasta as 24 horas, certo? O outro movimento que a gente tem é o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento em que a Terra
gira, certo? Ao redor do Sol. Vai, ó, girar ao redor do Sol. Ela vai completar essa rotação. Então, todos os planetas do Sistema Solar movem-se em torno do Sol, inclusive a Terra. Esse movimento, esse sentido, né, giratório, é chamado de ano. É o que a gente faz com que completa o ano. Esse período, no caso, né? O tempo em que o planeta demora para dar uma volta completa em torno do Sol chama-se de período de translação. Corresponde-se a 365 dias e 6 horas. E para dar uma volta completa ao redor do Sol. Com esses 365 dias e 6 horas, forma-se o nosso chamado ano. Aí, como não tinha como a gente calcular essas 6 horas, fizeram o que? Uma modificação. Alguns anos tem 365 dias, que é o ano normal, e alguns anos tem 366 dias, que é o que a gente chama de ano bissexto, certo? Então, aqui na página 20, a gente também vê um pouco sobre o movimento de precessão. Precessão é um movimento, né, outro movimento em que o planeta é causado pela força exercida do Sol e da Lua. Esse movimento é causado pela força exercida do Sol e da Lua. O efeito produzido por esse movimento é a mudança da direção no eixo de rotação da Terra, que apresenta uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus. Então, a Terra gira em torno do Sol com o seu eixo de rotação ligeiramente inclinado. Ela vai fazer esse giro de inclinação. Quando ela faz essa inclinação, certo? Essa inclinação, ela vai ficando mais próximo ou mais distante do Sol. E aí, quando ela fica mais próxima, ela pode estar mais próxima ou mais distante do Sol, justamente por conta dessa inclinação que o seu eixo vai fazendo ao redor do Sol, quando está dando essa rotação, que é o que a gente chama-se de movimento de precessão, certo? Então, e esse movimento de precessão é um movimento relativamente lento. Dessa forma, ele é quase imperceptível para nós. O eixo de rotação da Terra leva cerca de 26 mil anos para completar uma precessão. Ou seja, é um movimento lento, por isso que a gente não sente esse movimento na Terra. Aqui na página 21, a gente pode ver um pouco sobre estações do ano. Então, as estações do ano representam o período em que o ano é dividido e caracterizado por características, no caso, climáticas, né? Em gerais. Mais chuva, mais sol, mais folhas nas árvores, menos folhas nas árvores, tempo mais quente, tempo mais seco. Então, essa é a característica das estações do ano. Então, quando a gente tem essas estações do ano, a gente tem o que? As mudanças, né? Mudanças climáticas e mudanças de temperatura também, certo? Nessas estações do ano. Então, nesse período a Terra inclina mais ou inclina menos, por isso que os raios solares eles vão mudando de direção no seu eixo. Então, quando a inclinação é grande, a luz do Sol que chega à Terra distribui-se por uma maior área e por isso aquece menos. Então, aí a gente tem as temperaturas menos quentes. Quando a inclinação é pequena, a luz do Sol que chega à Terra distribui-se por uma menor área e por isso aquece mais. Então, aí tem a inclinação maior e a inclinação menor. Então, como a gente pode observar, a inclinação do eixo faz com que, em certas épocas do ano, o hemisfério receba luz do Sol mais diretamente. Isso não aconteceria se não houvesse a inclinação, ou seja, essa precessão, né? Essa inclinação da rotação da Terra. Aqui na página 22, a gente pode ver um pouco mais sobre a estação do ano, para conhecer melhor sobre ela, né? Então, as estações, elas têm a variação em períodos.
A gente tem dia 20 e 21 de março, vamos estar na estação de equinócio. Aí, 21 de julho, vamos ter aí os solstício. 23 de setembro, a gente já chega aí na estação de equinócio novamente. E 22 de dezembro, a gente chega aí na estação de solstício novamente, certo? Então, à medida que o Sol se afasta da linha do Equador, ou seja, um lugar maior de latitude, as estações ficam mais acentuadas. E as diferenças entre as durações dos dias e das noites são mais perceptíveis. Então, próximo à linha do Equador, as estações são muito parecidas. A gente pode perceber quando ela está mais distante da linha do Equador, tá? Então, os solstícios e os equinócios são fenômenos que marcam aí os inícios e os finais das estações. Então, tá na estação equinócio, aí vai. Quando chega na estação solstício, a gente já finalizou uma estação e entrou em outra. Finalizou aí equinócio, né? Ou solstício, volta para equinócio, finalizou outra estação. Então, essas mudanças de solstício para equinócio é justamente caracterizando início e fim das estações do ano. Que as nossas estações do ano são aí o quê? Verão, né? Verão, inverno, primavera e outono. Cada uma tem característica climática que a diferencia, né, de acordo com folhas. A gente pode observar em algumas plantas, a gente vê que tem período de primavera, a gente já vê mais folhas, mais flores. Período de verão, né, a gente já vê mais calor intenso. Período outono mais frio, inverno também, né? O outono ele é aquele friozinho um pouco, o inverno já é mais intenso. Então, cada um é caracterizando uma estação, cada estação é caracterizada por um tipo, né, de clima. No caso, o clima vai mudando de acordo com as estações do ano. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre movimentos e fenômenos da Lua. Então, a Lua, ela move-se também. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela não tem luz própria, porque ela é um ser, no caso, iluminado, né? Ela é iluminado pela luz do Sol, certo? Já o Sol, ele é um ser luminoso, porque ele já tem luz própria. Tá? A gente tem essa diferenciação também. Seres que possuem luz própria é ser iluminado, ser luminoso, ser que não tem luz própria é um ser iluminado. No caso da Lua, aí é um ser iluminado pela luz do Sol. É um corpo celeste iluminado, como eu já tinha dito. A Lua não tem atmosfera. As grandes variações de temperatura, ela tem uma grande variação de temperatura e não tem existência de fenômenos, né, como vento, chuva, para marcar impactos nela. Então, a Lua, ela tem as suas fases, as fases da Lua, que são Lua nova, Lua quarta crescente, Lua cheia, Lua quarta minguante. Então, quando ela dá, a Lua gira em torno da Terra ao longo do mês e passa por um ciclo de fase. Nesse ciclo de fase é o que a gente tem as estações, no caso, o ciclo da Lua, as fases da Lua, né? Que é estações, quem tem estação é a Terra. Então, é formada por um material de origem vulcânica e composição semelhante à da Terra, a Lua, certo? Então, ela realiza um movimento de rotação em torno de si mesmo e realiza um movimento de translação que é ao redor da Terra, certo? Então, ela tem fases visíveis, que a gente pode olhar para ela e já ver as fases dela. A gente, observando, a gente vai ver algumas fases dela. Então,
embora mostramos a fase da Lua é vista na Terra com forma diferente, mas a gente consegue ver a Lua, né? A Lua nova ocorre com a fase da Lua está voltada para a Terra e não está iluminada. Lua crescente. O ápice ocorre aproximadamente uma semana após a fase da Lua nova. Aí a Lua tem o formato de um semicírculo. Lua cheia, nessa fase consegue observar a totalidade de sua fase iluminada. Ela já está grande, cheia, bem iluminada. Quarta minguante, apenas metade da Lua está iluminada. A sua outra metade a gente vê mais escura. Então, isso é por conta do giro dela, né? E por conta dos raios do Sol. Os raios do Sol vai focando mais em algumas partes para completar as suas fases, a fase da Lua, certo? Então, podemos ver os tipos de eclipse, eclipse lunar e eclipse solar. Então, a gente vê aí o eclipse lunar irá ocorrer na fase da Lua cheia, certo? Se a Lua ficar inteiramente imersa na umbra da Terra, teremos um eclipse total da Lua, um eclipse lunar. Somente uma parte dela passa pela umbra, ficando o resto na penumbra. O eclipse lunar será parcial, a gente pode ter um eclipse lunar parcial também, tá? Se a gente olhar direitinho, a gente vai poder ver, com certeza ver nítido os eclipses e diferenciá-los. O eclipse solar, o eclipse do Sol e da Lua, só ocorre nos momentos do ano em que o sistema solar, o sistema Sol, Terra e Lua fica perfeitamente alinhado. O eclipse solar, eles ficam alinhados. Por isso que a gente, no eclipse solar, a gente vê a Lua cheia, né? A gente vê assim, bem foguenta mesmo, cheia, a luz brilhando, porque eles estão no alinhamento. Então, aí a gente vê a luz do Sol emitindo esses raios e clareando bastante, né, a Lua. Então, a gente vai poder ver a Lua mais cheia e mais brilhante. Então, esse é o eclipse solar. Ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol, ou entre a Terra e o Sol, e a Lua encontra-se em uma fase de Lua nova. É quando ocorre o eclipse solar. O eclipse lunar ocorre quando a Terra se entrepõe entre a Lua e o Sol. Por isso que a gente não vê a Lua tão clara no eclipse lunar. Então, no eclipse lunar, a Terra já vai estar entre a Lua e o Sol. E nessa fase, a Lua encontra-se em Lua cheia, certo? São esses tipos de eclipse que a gente pode encontrar, ok? Então, essa foi a nossa aula, para vocês estarem observando direitinho. Peguem o livro de vocês, vão realizar as atividades, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido, mas aí qualquer dúvida estou à disposição e anotem as dúvidas para a gente se encontrar na nossa interação, tá?